Olá pessoal do Recomeço Podcast, aqui é o Pastor Hélio Joaquim. Hoje a gente está recebendo aqui um convidado muito ilustre, um amigo dessa casa, um amigo meu pessoal, já de mais de 10 anos, para poder nos abençoar, Pastor Thiago Menezes. Como é que você está, meu amigo? Tô bem, tô bem. Feliz demais, honrado por estar aqui nesse podcast. Que isso, top. Recomeço. A gente criou essa ideia para os amigos virem aqui e deixarem uma palavra de bênção e contar um pouquinho da história deles para as pessoas. Você é amigo dessa casa que desde o início. Tem história. Né? Desde quando a gente era da partezinha menor da igreja, você já somava, já ajudava muita gente. A nossa Quantos igreja anos é muito são? grata. A gente vai fazer 5 anos agora, no mês de março, 25 de março de 2023, a Recomeço faz 5 anos. Tempo... Recém-nascida. Pô, é um recém-nascido que já tá andando, né? E quanta coisa aconteceu, né, em 5 anos. Muita coisa aconteceu, coisas boas, particularmente chegada de muitas pessoas. De fato, a gente teve um tempo assim onde nós conseguimos, né, abençoar e, como diz o lema da nossa igreja, permitiu o recomeço de muita gente. Isso aí. Amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Faça. As pessoas que não te conhecem, quem é Thiago Menezes? Qual é a sua história? Que você tem um pouco para poder contar resumidamente aí pra gente. Quer segmentar? Sim. Ministerial? Sim. Ministerial? Falo segmentar porque eu falo muito, né? Então, gente, eu tenho um testemunho, né, de vida, né? Acho que o senhor sabe um pouquinho, né, pastor? Sim. A minha história foi o que trouxe a minha família para Jesus, porque logo recém-nascido foi cometido de 2 enfermidades para a morte, né? Tanto câncer nos ossos e tuberculose, pela idade. Então, a busca pelo milagre fez a minha mãe se converter, né? Eu gosto de falar essa parte. A minha avó paterna era muito crente, os vasos de oração, como a gente estereotipa, né? Aquelas Coque, estampa em cima, outra estampa embaixo. Saião. Minha avó era de muita oração e ela evangelizava minha mãe, né? Janete, aceita Jesus, esse menino vai morrer. Mas também era um choque. Para ele não morrer, aceita Jesus. Aí ficou aquilo martelando. E eu gosto de falar também isso, porque a importância de se insistir em evangelizar, né? Sim. A semente, ela nunca cai. Então, naquele dia que antecedia o dia do atestado ser assinado, ela lembrou de todas as palavras que a minha avó e as irmãs iam falando para ela. Aí já colocou a fé em ação. Já estava marcado, né? Tinha todo um processo já, diariamente um especialista que ela me levava e tal para fazer o acompanhamento. E naquele dia o médico falou assim: Janete, eu interna ele para ele morrer aqui. Sim. Ela, não, já que vai morrer, vou morrer na minha casa. Só que ela nem sabia que em casa, naquela noite que antecedia, ela se lembrou, falou: opa, vou usar o último recurso. Foi para casa do senhor? Não, pior que não. Aí é onde eu falo para todo mundo também, que acho que começou a minha história de vigília. Sim. Ela falou assim: vou fazer uma vigília. Ela nem sabia o que significava isso no mundo espiritual. Sim. Aí ela, vou ficar a noite toda falando com esse Deus que me ensinaram. Uau. Aí passou. Primeira vigília minha já foi ali. Que benção. Por isso que o Thiago é vigileiro. Sou vigileiro. Eu posso estar cansado que for, e vão passar os anos, eu vou lembrar disso, eu vou passar uma vigília. Parece que a sua essência Exatamente. veio daquilo ali, daquele tipo de movimento. Exatamente. Tipo de movimento. Aí de manhã, pastor Eli, é engraçado que era o mesmo motorista sempre, né? Da empresa que meu pai trabalhava, tinha um motorista já determinado para que ele não comprometesse o trabalho dele, tinha um motorista à disposição da minha mãe. Que bênção. Então, isso foi também uma motivação para o seu ministério iniciar? A partir disso aí, sua mãe se converteu, sua casa se converteu? Exatamente. Foi por esse caminho. A partir disso, o Thiago Menezes, cantor e pastor, começou a desenvolver o seu ministério, a chamada dele? Então, ela se envolveu muito, né? Ela me fala que foi a tônica de gratidão. Se envolveu na obra, círculo de oração. Legal. E tal. Aí, rápido, ela passou... Isso aqui foi um mistério também. A igreja que nós congregávamos, a Assembleia de Deus, na época, lá em
Belford Roxo, as irmãs começaram a se envolver com um órgão estadual, que era a UFADERJ, que era um trabalho de mulheres a nível estado, da convenção e tal. Sim. Aí minha mãe se envolvendo, um dia chegou uma consagração da UFADERJ, aí as irmãs pegam o microfone, tem alguém aqui que queira cantar? Antigamente tinha muito isso, né? Uma consagração. Aí eu levantei a mão e fui. A minha mãe coçou a cabeça e falou, nem sabia que tu cantava. Eu tinha, acho que, pelo que ela conta, eu tinha uns 7, 8 anos. Uau, que legal. Aí daquilo o ministério começou muito rápido. Eu cantei, eu nem lembro como eu cantei, puxei uma música em cima de alguém, mas a minha mãe fala que foi Andréa Fontes. Que benção. Eu cantei ali, aí tinha a minha primeira agenda. Cantar oficialmente à noite. À noite a igreja estava muito cheia. Culto de criança? Pior que não, culto de mulheres. de UFADERJ, aquela mulherada e tal. Primeira agenda, à noite eu fui toda arrumadinha, ela botou uma roupinha de assembleiano. Fogo caiu. Fogo caiu, aí minha agenda abriu pro Rio de Janeiro de um dia pro outro. Foi muito rápido. Os vasos giraram, o fogo pegou. Rodaram, inclusive esses vasos que estão aqui, eles vão tudo lá na sua vigília, tá? Sério? Da vez que eu fui lá pregar, eu levei eles, o Micael, o Thiago. Sim. Você sabe que eu tô ouvindo testemunho até hoje, né? Que benção, glória a Deus. Fui lá na ilha um dia desse e tava todo mundo... Aquele pastor fortinho, alto, escuro. Era eu? Ele pregou muito, começou a contar a tua mensagem todinha. Que legal. Aí assim, tô aqui até hoje. O teu testemunho te motiva a continuar fazendo o que você sempre fez? Porque no longo do ministério, na caminhada, muita coisa acontece e às vezes surgem coisas que querem paralisar a gente. Só que a gente acaba que lembrando do que Deus já fez para que a gente venha continuar a nossa jornada. Essas coisas que você viveu no início continuam te motivando a continuar? Sim. E um dos textos da minha vida, hoje eu li. Eu leio pra mim, eu prego uma mensagem pra mim de vez em quando. No espelho é a Lamentação de Jeremias, né? Quero trazer a memória que me dá esperança. Então isso me alimenta também a prosseguir e me põe assim, sentado diante de uma realidade. Eu tenho um propósito de vida, né? Então o que vem é bônus. Deus abençoa aqui, ali, vida profissional, família, mas eu tenho, acho que duplamente um propósito de vida. Me responde uma coisa dentro disso aí. Quais são hoje as suas expectativas, né? Porque você tem quantos anos hoje, Thiago? Sério? Você pode colocar... Verdade. Você pode colocar... você não gosta de falar a idade. Thiago não gosta de falar a idade. Você pode dar a média, Thiago? 36. Entre a média da idade? 36. Tá bom. Na média, tá 36. bom. Ok. Não fala a sua hoje. Tá. Quais são as suas expectativas, tá? Pro futuro. Você tem muitas expectativas pro futuro dentro do ministério ou você tem linkado ramos, tá? Ministeriais, profissionais. Hoje você tem buscado deslanchar mais no ministério, tem buscado alguma coisa nova dentro do ministério, ou você tem decidido também trilhar novos ramos no meio da sua vida hoje? Então, um segredo, né? Essa pergunta faz eu revelar um segredo. Eu sempre fui muito sonhador e sempre paralelo. Sempre. Entendi. Tenho objetivos de coisas novas, ministeriais, sempre. E eu sempre digo que busco, faço a minha parte e a confirmação vai vindo, né? Na caminhada. Deus tem o sim, Deus tem o não, enfim. Só que aí, qual é o segredo? Eu tenho também muitos projetos profissionais, sempre. Fortaleço os que eu já tinha, às vezes renovo alguns. Claro. Mas o segredo é exatamente esse. Só dá certo o profissional se eu investir tempo e dedicação simultâneo. Já fiz vários testes. Entendi. Eu acho que tudo isso que você tá falando, na verdade, converge talvez hoje para uma bivocação. Acho que sim. Porque em algum tempo do ministério, nós somos apenas vocacionados para uma coisa onde a gente não consegue ter tempo para nada. Isso. Só que chega um determinado momento que a gente consegue adequar alguma coisa que seja extra e faz a gente seguir na obra de Deus.
por amor, logicamente, e também Sempre. porque somos honrados, lógico. Aí mas é uma também, consequência só. Né? Uma consequência é a honra, mas em outro viés a gente também acaba vivendo, né, outras dimensões e conhecendo outras pessoas, sobretudo por meio do ministério. Sim. Hoje, as maiores pessoas que eu conheci por conta do ofício, né? Do ofício, da pregação, sim, da igreja. Aí eu falo uma coisa muito interessante. Muitas dessas pessoas que eu conheci na vida, que hoje são bênçãos para mim, sim, algumas delas não foram homens que me apresentaram. Algumas delas foram Deus que me apresentou. Sim. Eu costumo dizer que tem gente que os homens nos apresentam. Sim. Agora tem pessoas que Deus nos apresenta. Então, quando Deus nos apresenta alguém, Deus nos apresenta alguém que tem na mão aquilo que a gente precisa. Exatamente. Para que a nossa vida aí, entre o ministerial e entre a vida pessoal, venha deslanchar e a gente viva uma melhor fase na nossa história. Sim. Então assim, a igreja ela tem esse poder de fazer com que a gente venha linkar-se com os Nicodemos, sim, com pessoas poderosas, sim, e faz com que a gente chegue em outros níveis e em outras posições. Deixa eu fazer uma inserção. Sim. E você não acha também, como uma inserção como numa tônica de pergunta, você não acha também que é o próprio Deus mostrando que Ele cuida de todas as áreas e à medida que nós cuidamos daquilo que Ele nos confiou primariamente, que é o ministério, e Ele nos apresenta essas pessoas, né, que potencializam o chamado e outras áreas, Ele mostrando que eu tô aqui, você não precisa, tipo, não tem deixa eu ser mais direto, não tem situações que existem áreas que são providas e outras parece que são esquecidas. Sim. Aí Deus chega nesse momento, quando nos apresenta pessoas, possibilidades, através do ministério, e dizendo assim, eu não sou assim, eu cuido de todas as áreas. Eu digo que Deus, ele é o seguinte, Deus ele é um ser que às vezes ele te dá alguma coisa para você fazer hoje, que você não sabe por que você está fazendo isso. Não entende, exatamente. Mas amanhã você vai utilizar isso aí como um trampolim para o teu sucesso. Exato. Davi, ele está no campo, tomando conta das ovelhas do seu pai, lutando contra urso e contra leão. Ele não sabia porque que ele tirava o cordeiro da boca do leão, rasgava a boca do urso. É porque aquilo ali já era o preparo para o gigante. Então, às vezes, a gente está vivendo algo em Deus dentro do ministério, quando, na verdade, dentro do ministério de um ofício que para alguns é pequeno, amanhã, através do início, Deus vai usar aquelas poucas ovelhas para nos preparar para que a gente derrube um gigante, se torne rei em Israel, famoso, com poder e autoridade, tudo para a glória de Deus. Então a gente não pode nunca desprezar as coisas pequenas que Deus dá na nossa mão, porque é através dela que vem as coisas grandes. O que faço hoje, não entenderás. Né? Tremendo. Eu também penso assim. E é assim que eu vivo, né? Sim. Eu posso dizer que, diante de tanto tempo, ministerialmente falando e tal, por que a gente consegue continuar trilhando esse caminho? Porque esses fundamentos eu não abro mão. Sim. Né? Sim. Então, com música nova, sem música nova, na rádio, sem estar na rádio, e aí Deus vai trazendo. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Thiago, uma pergunta bem sei que você é um cara que é amante de conhecimento, de leitura. Sim. Quais são os livros que hoje você lê, um livro que você pode indicar para as pessoas e que isso também tem a ver com crescimento, seja pessoal, seja espiritual? Eu particularmente eu leio de tudo. Sim, eu também. Eu leio desde um livro que seja poético, desde um livro romântico, desde um livro católico, desde um livro de um padre. Esse dia eu estava lendo O Discípulo Anônimo do padre Fábio de Mello, sensacional. Mas no outro dia eu estava lendo O Desígnio, do Mike Murdock. Sim. No outro dia eu estava lendo o livro do T.D. Jakes, né? Então, eu gosto de ler. Você tem algum livro assim que você gosta também, que te acrescenta, que te faz olhar para a vida de uma outra ideia, de uma outra forma? Sim, eu também tenho essa filosofia de vida. Eu leio o que né? Chega para você. Exatamente. E eu comecei a ler agora esses dias um livro que é muito interessante, aparentemente nada a ver, mas tem tudo a ver, que é de uma missionária que eu reencontrei desse período, né? E ela foi à frente do seu tempo. Por quê? O título do livro já fala, porque é autobiográfico, né? Sim.
É Negra, Gorda e Pobre. Tema do livro. Sim. Como uma mulher, dentro dessas características, ela foi bem corajosa. Ó, negra, gorda e pobre. Se formou em letras na UERJ. Aí ela conta como ela era rejeitada, como ela... Humilhação que ela sofreu, né? E o quanto ela cresceu, se desenvolveu. E o que me chamou a atenção não foi só apenas reencontrá-la e ver o livro, o tema do livro, e ver que o livro é best-seller. Ela vende muito. Falei, opa... Até eu lembro que ela fez uma brincadeira. Não, você é do meu passado. É presente. Falei assim, não, presente não. Faço questão de comprar essa obra porque vai me enriquecer muito. Ela é uma pastora, missionária? Ela é uma missionária porque ela ainda está no segmento tradicional. Sim. E elas não... E ela escreveu um livro para poder contar um pouco da história dela. Ela conta um pouco de tudo. Livro bacana. Interessantíssimo. Um pouco de tudo. Eu acho muito legal. porque... Isso aqui é pra gente poder falar pra negrada que tá ouvindo a gente aí. Sim, né? somos. Que é da cor, né? Isso aí. Que muitas das vezes a gente acaba que se rebaixando. A gente que é negro, o Thiago tá falando aqui sobre um livro, Negra, Gorda e Pobre. Isso aqui é pra gente poder pontuar alguma coisa dentro da gente. O que é? Não existe dificuldade para quem não dá desculpa. Exatamente. O maior problema da sociedade, a gente que é negão, a gente que é da cor, a gente tem que entender que tudo que está disponível para um branco também está disponível para o negro. Exatamente. E a gente não pode se rebaixar em... Às vezes eu vou num restaurante que só tem branco. Eu chego lá de negão, irmão. Eu não tô nem aí, porque aquele espaço ali é para mim também. Tudo que as pessoas têm nas mãos, ou que usufruem, é para negro, para o branco, para o gordo, para o pobre, para o rico, para o rico, para o pobre, para o alto, para o baixo. A gente só tem que entender que quando a gente não abaixa a cabeça para a dificuldade, e a gente vem lá de baixo, vem do zero, mas a gente vem com Deus, sim, as pessoas podem jogar pedra nos nossos sonhos, que a gente tira as pedras, cava um poço, sai água e a gente volta de lá por cima de novo. E detalhe, ela é super bem sucedida, todo concurso público que ela faz, ela passa, ela é funcionária estadual, municipal, federal. Eu fui pregar num culto esses dias não, já tem uns 4, 5 anos, do pastor Elias Dias. E o nome do culto era Jesus Black. Jesus Negão. Eu preguei. Só prega negão. Não sei porquê, mas tudo bem, mas eu preguei. Jesus Black. Eu preguei, cantou uma negona. Quem dirige o culto foi o negão. Ele gosta. Os obreiros do negão. Ele tem umas de 10 que alcançam. E só uma inserção, você fez uma defesa aqui, a nossa raça, mas existe hoje um preconceito muito grande em relação a peso. Sim. As pessoas elas se preocupam muito com relação a isso. A gordofobia está aumentando de forma assustadora. Sim. As pessoas são rejeitadas. E aí me chamou a atenção. Eu tô lendo isso, tô indicando isso. Não por ela ser minha amiga, né? Ter reencontrado essa amiga. Sim, mas é bacana porque você tá... fenomenal. Na verdade, Deus ama também, né? Quando a gente consegue honrar essas histórias, né, bonitas sim. de pessoas que se superaram. E daqui a pouco alguém vai ler aquilo ali. Sim. E aquilo ali vai servir de testemunho para alguém chegar. Você assiste algum podcast? Então, o que me chamou para esse segmento, eu ouvia, mas não parava. É o do Brunão Morada. Sim, bacana. É fenomenal. Ali eu já chorei, já ri. Legal. Né? Eu achei fenomenal a forma que ele conduz. Legal. Então eu tenho sido fiel ao dele e agora eu recomeço, né? Assiste a gente lá. Eu nem sabia que eu seria convidada para chegar. Dá uma curtida pelo menos lá pra gente poder ficar feliz com a tua presença. Não, eu sou fiel aos meus amigos e aos ideais. Não, mas isso aí é muito bacana. Eu acho que hoje em dia tem espaço para todo mundo, né? Sem dúvida. E hoje as pessoas elas só ficam sem informação se elas quiserem. Se quiserem. A internet é uma bênção para quem sabe usar, sabe usar e para quem usa aquilo ali como uma plataforma de crescimento para a vida dela. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, a gente já está chegando no final, o nosso bate-bola é bem rápido. O que você assiste para se inspirar? Você tem uma pessoa que você assiste para se inspirar? Um pregador? Um cara motivacional? Por que você assiste? Por que você ouve? Uma pessoa? Uma ou duas? Talvez 3? Então, eu vou falar de uma
em especial porque não tá aqui. Eu vou falar de você. Gente, de verdade, eu sou fã demais da linha de raciocínio do pastor Hélio, né? Como de alguns outros amigos que nós temos em comum. Sim. Que eu tenho certeza que você gosta também, Eduardo Sim, Gonçalves. sim, muito bom. Né? Mas eu pego uma sequência de ministrações, né? Sim. Da pastora Helena. Sim. Né? A pastora Fera Helena. brabíssima. Eu acompanho ela também Boa. desde esse tempo do tradicional radical. Uhum. Né? E eu tenho sido ministrado muito pelas mensagens dela. E é uma pessoa que eu indico porque é uma coisa bem clara, né? Os que eu gosto por isso. Sim. São mensagens clareza imparciais. naquilo que passa, né? Exatamente. Clareza naquilo que passa. Não é uma ideia assim muito isolada. Você vê que tem gente que está falando, né, pastor? Sim. E está falando, está muito claro nos primeiros 5 minutos que é uma manipulação de um texto para aquilo que ela pensa. Exatamente. Mas aí a Bíblia está acima disso, né? Deus está acima disso. Então eu faço esse filtro. Thiago Menezes, 2023, o que você está esperando para você? Começando ainda com a expectativa no alto. Não sei se eu posso falar esse termo. Nenhum movimento político me minou minha fé. Sim, claro. Né? De verdade, porque Deus ele se apropria até de momentos difíceis para fazer grandes milagres. Sim. Eu creio nisso de verdade. E eu vou resumir assim. Sim. O que eu tenho liberado sobre a minha vida. 2021 foi um ano de sobrevivência. 2022 um ano de provisão. Aquela chegou de 45. Foi quase todo ano assim. Mas eu vi a glória de Deus. E 2023, muito antes desse movimento, né? Enfim, lado A e lado B, eu já tinha recebido essa direção, sabe, no meu espírito, que 2023 seria um ano do extraordinário. Amém. Não seria mais só da sobrevivência. Porque tem gente que sobrevive a um acidente, por exemplo, mas fica cheio de sequela, né? Mas sobreviveu. Já é uma grande vitória. Tem momentos que a gente vive essa provisão dia após dia, mas tem um momento da bênção, né? Chegar. Lá de Gênesis 22, olha para o céu, conta. E Deus me fez sentir isso. Eu tenho esperado isso. E início do ano também é de eu botar as coisas em ordem. Sim. E fazendo a minha parte para que isso aconteça. Prazer te receber aqui, meu amigo. Prazer foi meu. Prazer é nosso. Ter você aqui. Amém. Uma bênção, uma gratidão muito grande. Você é um amigo do coração. Você eu também. amo. Moro na suíte master do meu coração. Deixa uma palavra pro povo aí, para eles poderem se animar para esse ano aí também e crer. Amém. Que Deus não perdeu o controle de nada. Não. Eu vim ouvindo um louvor, né, que fala sobre isso, e eu ouvi umas 30 vezes no engarrafamento, e é isso aqui. Pega um gancho na palavra do pastor Hélio. Fique em paz. E esse ficar em paz não pode denotar acomodação. Fique em paz, sabendo em quem você tem crido, porque ele não perdeu o controle. Amém. O ano está começando só, e o extraordinário, ele acontece em meio a situações improváveis. Se você está visualizando algo improvável, muda a ótica. Nesse improvável, já vejo o sobrenatural que vai acontecer na sequência. Porque esse é o Deus que nós servimos e é assim que ele gosta de trabalhar. Amém? Fica firme. Recomeço para você, se você não acredita mais. E te esperamos aqui. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.